Será que o presidente Trump arregou ou ele errou na sua negociação comercial e agora teve que voltar atrás? Ou é tudo parte de um grande plano que foi arquitetado por Trump e os seus secretários e os seus conselheiros para causar uma quebra, uma ruptura na economia mundial e prejudicar a China? E o mercado cripto e o Bitcoin, como fica com tudo isso? Ao longo dessa última semana, a gente teve uma sequência de eventos que mexeu muito com o mercado, deixou o mercado muito confuso e levantou uma suspeita na cabeça de alguns investidores. O Trump errou ou o Trump arregou? Vamos entender o que está por trás dessa volta atrás do Trump nas tarifas, nessa pausa das tarifas, nessa guerra comercial entre Estados Unidos e China, e como que o mercado cripto tende a reagir com tudo isso. Qual que é o próximo passo do mercado? Porque o que cabe a nós, o que resta para nós é especular sobre o próximo passo do mercado. Então, enquanto roda a vinheta, considere se inscrever aqui no canal e deixa o like se você quer investir em cripto do jeito certo. Turma, vamos lá, o vídeo de hoje ele tem um cenário diferente aqui, a qualidade de imagem e de áudio não tá igual de sempre, estou num quarto de hotel aqui no Rio de Janeiro, estou viajando, mas a prioridade é sempre manter a constância no conteúdo, nos conteúdos aqui para vocês, beleza? E eu criei aqui quase como se fosse uma linha do tempo da última semana para cá, porque aconteceu muita coisa e a gente precisa organizar os pensamentos para vir aqui explicar tudo o que está acontecendo para vocês. Daria para fazer vídeos, lives diárias nessa última semana. Tão intenso foi a quantidade de eventos que o mercado nos entregou nessa última semana. Eu particularmente não gosto desses momentos aí, a gente vira praticamente um narrador de mercado. Nosso trabalho aqui vira praticamente narrar o que está acontecendo no mercado cripto e não analisar o mercado cripto. De qualquer forma, a gente teve ao longo dos últimos 15 dias o tarifaço do Trump, depois várias retaliações, principalmente da China, o início de umas negociações, e eu quero começar aqui esse vídeo falando sobre a retaliação da China de 125% depois dos Estados Unidos anunciar uma nova retaliação para a China de 145%. Esse aqui é o ponto focal da última semana. Tarifas do Trump e uma escalada nas retaliações, retaliação daqui, retaliação de lá, até chegar um momento em que a China fala, olha, 125% de tarifas é aonde a gente vai parar, porque não faz mais sentido a gente colocar mais tarifas contra vocês aí, americanos, porque com 125% de tarifas, ou seja, o produto de vocês vai custar o dobro aqui na China, com esse valor aqui, cara, seus produtos americanos ficam inviabilizados em territórios chineses, então ninguém vai consumir. Então o que vocês estão fazendo aí é uma piada. E pra gente, 125% é o nosso limite. Isso aconteceu depois da Casa Branca anunciar que a tarifa, tinham retaliado de novo, tinham subido as tarifas para produtos chineses na casa de 145%. E aqui a gente entra em uma zona cinzenta em que produtos americanos ficam inviabilizados de serem consumidos na China e vice-versa. Isso é muito complicado para a economia americana. A gente está falando da fábrica do mundo, a China, onde boa parte dos produtos que são consumidos nos Estados Unidos possuem ou são fabricados na China ou possuem componentes fabricados na China. Então isso geraria uma ruptura, um problema muito grande para muitas empresas, inclusive as Magnificent Seven, as maiores empresas do mundo, que hoje boa parte do patrimônio, da poupança de cidadãos americanos estão nessas empresas. E nesse momento, foi um momento em que a guerra tarifária escalou até um momento insustentável e o mercado reagiu dessa forma, mostrando, olha, está insustentável. O primeiro grande movimento foi uma explosão da probabilidade de recessão nos Estados Unidos. A gente consegue ver ali a probabilidade de recessão saindo de 30% a 40%, explodindo para cima de 70%. Foi esse o movimento que aconteceu nos dias que houveram essas retaliações. Então o mercado todo dizendo, gritando ali, olha meus amigos, a gente não só acha que os Estados Unidos vão entrar numa recessão, mas como o mundo vai entrar numa recessão se vocês seguirem, se vocês continuarem escalando toda essa patifaria de guerra comercial. A Bolsa Americana nem se fala, passou pela pior sequência de 3 dias da sua história, tirando o crash de 29, e teve um movimento que foi, na minha visão, um movimento mais característico desse momento, e foi aonde a pressão
caiu para o lado do Trump. Os juros, a taxa de juros longa, a taxa de juros de 10 anos lá nos Estados Unidos, que eu peguei aqui para representar, explodiu ali coisa de 15% num dia. O que isso significa? A taxa de juros longa, ela precifica o quanto os investidores estão dispostos a estar exposto à sua economia, ao risco da sua economia no longo prazo. Pensa comigo, você vai comprar uma renda fixa para receber daqui 10 anos. E você fala, estou disposto a receber 2% ao ano para isso. Basicamente, o que você está falando é, cara, eu tenho certeza que seu país vai estar bem daqui 10 anos. Porque daqui 10 anos eu vou ganhar 2% ao ano por ano, eu não vou ganhar muito. Mas está tudo bem, porque o risco é muito baixo. Quando a taxa de juros longa dispara, ou seja, significa ninguém mais está querendo comprar os juros longos do seu país, no mercado de renda fixa existe essa correlação inversa. Quando as pessoas não querem comprar ou vendem um título de renda fixa, a sua rentabilidade ela sobe. Então isso mostrou basicamente que, cara, tá todo mundo vendendo, tá todo mundo liquidando, juros renda fixa longa nos Estados Unidos, por isso a taxa está disparando, e isso daqui é uma percepção de que a economia americana ela está com risco maior no longo prazo. Menos investidores estão dispostos a segurar, a comprar, a apostar na economia americana no longo prazo. Isso daqui, sendo bem sincero, e até falando um pouco a linguagem do mercado, é uma sinalização, é o mercado falando o seguinte, tem peixe grande boiando. O que eu quero dizer, alguma coisa vai quebrar. Alguma coisa nessa economia ou vai quebrar, ou está prestes a quebrar, ou já quebrou e a gente ainda não descobriu. Movimentos assim tão curtos de disparada de juros de longo prazo são uma sinalização de que, cara, um negócio tá feio aí. E o que a gente consegue construir uma linha de raciocínio aqui é que essa taxa de juros longas disparando e o mercado falando a economia americana vai entrar numa recessão e a bolsa nos Estados Unidos desmoronando foi um grito para o Trump de que ele precisava recuar. Porque isso aqui seria um risco muito grande para o Trump. Por alguns motivos. Primeiro, porque o cara está quebrando os empresários e investidores que ajudaram ele a se eleger. Segundo, que as maiores empresas de investimento, hedge funds nos Estados Unidos, elas operam alavancado, nisso daí que está na tela. Então, esses juros longos que está na tela, a maior parte dos grandes ricos nos Estados Unidos estão completamente alavancados nisso daí. Então, essa taxa de juros explodindo significa que esses caras estão perdendo muito dinheiro. E, por fim, o Trump ele quer que aconteça justamente o contrário, que o juros dos Estados Unidos caia, porque ele precisa renegociar boa parte da dívida pública americana, que é a maior dívida pública da história dos Estados Unidos, esse ano. Então, juros longos explodindo é uma péssima sinalização para ele. Eis que vem a notícia que alivia todo o mercado, não do aumento das tarifas da China, mas da pausa de 90 dias das tarifas para todos os países. Basicamente, ele sentiu o golpe e resolveu voltar atrás? Ele arregou? O mercado todo especula-se que sim, porque foi um movimento muito inesperado e um movimento muito contrário do que vinha sendo. Foi anúncio das tarifas e, cara, eu não ligo nem um pouco pro mercado. Cara, o mercado que se ele quiser quebrar, que se quebre. Eu não tô nem aí, não tô olhando pra bolsa. Vocês têm que parar de ser uns fracote, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí foi estresse, juros subindo, até que ele fala, peraí, pessoal. Pausa de 90 dias aqui nas tarifas. Celulares, que estava todo mundo com medo, a Apple, tudo ferrado. Não, as tarifas da China, os celulares aqui não vão entrar nessas tarifas. Tarifa para celular vai ser muito menor. Os outros países, eu vou colocar uma pausa aqui de 3 meses e a gente vai sentar aqui na mesa, a gente vai conversar. Nós vamos encontrar uma solução. O Trump, que 2 dias antes tinha falado que estava todo mundo ligando para ele e beijando a bunda dele para negociar com ele, o que ele fez? Pessoal, o Xi Jinping ele é meu amigo, ele não tá atendendo meus telefonemas, mas eu tenho certeza que a gente vai chegar num acordo. Eu quero negociar com a China, eu tô disposto a negociar com a China. Ele que não quer negociar comigo, mas ele é uma das pessoas mais inteligentes do mundo. Tenho certeza que a gente vai conseguir se resolver. E aí, qual foi a sinalização do mercado? Obviamente, o mercado ficou muitíssimo animado. A gente teve a maior alta de um dia da história do S&P, o mercado como um todo emendou uma explosão ali de alta, porque ele olhou e falou, o Trump arregou. O Trump falou que não ligava, falou que estava disposto a ver a economia americana quebrar, falou que se quebre Wall Street, não tô nem aí com os mercados, mas na hora que o negócio estressou de verdade, na hora que ele viu que o buraco era mais embaixo, ele voltou atrás. Na verdade, pode até ser que ele tenha dado uma cartada ali, dado um truco no resto da economia mundial, só que todo mundo foi atrás, todo mundo se assustou com o truco dele, menos o Xi Jinping.
O Xi Jinping falou, Tu é 6, ladrão. Minha economia não quebra, não. Se for quebrar, eu manipulo tudo aqui. Eu tenho muito mais poder do que você. E a internet até nos deu esse belíssimo meme aqui, né? Do Trump chegando no Xi Jinping falando all in, e o Xi Jinping falando dentro. E o Trump ferrou, meu amigo. Tô fora, pessoal. E não foi só o Trump que se mostrou extremamente preocupado com a situação da economia americana e principalmente dos mercados, cara. O próprio Fed falou, cara, estou completamente preparado para estabilizar o mercado se for necessário. O que isso quer dizer? O que é o Fed estabilizando o mercado? É fazendo o que for preciso, é injetando dinheiro, é cortando juros na marra, é não deixando a economia americana quebrar. E aqui a gente não está falando só da economia americana, a gente está falando dos mercados, porque as duas coisas estão entrelaçadas. A gente precisa entender que uma quebra dos mercados financeiros, isso escorre para a economia. Escorre muito, a gente viu isso acontecer em 2008. Isso pode impactar a economia americana de várias formas. Por exemplo, no momento atual, as famílias americanas estão com a maior porcentagem da sua poupança, do seu patrimônio alocado em ações na história dos Estados Unidos. Ou seja, a poupança, o dinheiro do cidadão americano está enfiado em açãozinha de tecnologia, em açãozinha da Apple, em açãozinha da Tesla. Se ficar mais caro de trazer bateria da BYD, a Tesla usa as baterias da BYD. Se ficar mais caro de trazer isso, Tesla se ferrou. Se ficar mais caro produzir iPhone, Apple se ferrou. Isso significa o cidadão americano se ferrando, porque se essas ações caírem 20, 30, 40%, é cidadão americano perdendo 20, 30% do seu capital, da sua poupança, do seu patrimônio. Isso obviamente impacta em consumo. O cidadão americano está completamente endividado em termos de hipoteca. Vamos supor que a gente veja uma crise de crédito ou uma crise imobiliária. Isso vai impactar quem? Vai impactar os bancos. Se a gente tiver uma crise bancária nos Estados Unidos, os Estados Unidos ele começa a perder a credibilidade do único pilar que ele ainda é hegemônico no mundo inteiro, que é o pilar financeiro. A única coisa que mantém hoje os Estados Unidos como a maior potência mundial é o dólar Wall Street, porque em todos os outros quesitos, os Estados Unidos não é mais a maior potência mundial, ele não tem o maior parque industrial no mundo, ele não é a economia que mais cresce do mundo, ele não está na liderança nas principais tecnologias do mundo, ele não é mais a maior potência militar do mundo. Por isso que o mercado se assustou tanto com tudo isso que o Trump estava fazendo, a ponto de falar, cara, parou. Chega, se você continuar, a gente tá ferrado. E o Fed falou, olha, se ele continuar, eu vou imprimir dinheiro, eu vou cortar juros, eu vou fazer o que for para não deixar os bancos quebrarem e não deixar os mercados quebrarem, porque a gente não consegue tancar isso. Porque se isso acontecer, vai acelerar e muito o processo de crescimento e de ganho de hegemonia de poder dos caras de lá, da China. E dada essa situação, esse cenário, a gente fica com algumas dúvidas. Primeiro, a gente precisa levantar aqui o que realmente o Trump quer. Se questionar sobre qual que é realmente o objetivo do Trump nesse momento. No momento, a gente tem 4 possibilidades. Primeiro, ele quer reformular a economia mundial, que é o seu discurso, né? O discurso do Trump, acordo de Mar-a-Lago, a desculpa para as tarifas é, cara, eu quero reindustrializar os Estados Unidos, esse daqui é um plano de décadas, eu vou mudar a história dos Estados Unidos, eu vou deixar caro para comprar produtos, para importar produtos de todo o resto do mundo, e eu vou forçar as indústrias a trazerem a sua produção para dentro dos Estados Unidos. Eu vou dar benefícios fiscais para isso, tudo vai ser produzido agora dentro dos Estados Unidos, a gente vai trazer a riqueza de volta para cá, a gente vai trazer as fábricas de volta para cá, a gente vai voltar a ser uma potência, a gente vai parar de depender da China, e é isso que vai fazer o PIB dos Estados Unidos crescer e voltar a ser a grande potência industrial do mundo. Legal, cara, mas muito provavelmente você não vai conseguir fazer isso sem ter uma ruptura econômica e uma recessão muito grande nos Estados Unidos. Está disposto a passar por esse processo? É aí que se especula que o real motivo, essa é a desculpa, essa seria ali o que ele coloca de vitrine para esse movimento. Especula-se agora, mais do que nunca, que o real motivo seriam um desses 3, um dos próximos, o segundo, o terceiro, o quarto, ou todos eles somados. Primeiro, fazer uma jogada de mestre para tentar renegociar as tarifas e rebalancear a balança comercial dos Estados Unidos. É verdade, todos os países cobram muito a tarifa dos Estados Unidos, os Estados Unidos cobra pouca tarifa, todo mundo produz muita coisa, os Estados Unidos importa muita coisa de fora.
A balança comercial dos Estados Unidos ela é extremamente desbalanceada. Ele poderia falar, olha, meus amigos, eu vou ligar para todo mundo e a gente vai renegociar. Só que ele podia ter entendido que ao fazer isso ele teria pouco poder de barganha. Ele pode falar, olha, eu vou ameaçar uma guerra. Se eu ameaçar uma guerra, agora sim eu vou ter mais poder de barganha. Essa é a minha jogada de mestre. Só que ao fazer essa jogada de mestre, ao dar truco, todo mundo que não tinha Zap na mão deu para trás, só que tinha um cara na mesa com Zap na mão. E aí ele foi trucado de volta e a jogada de mestre dele deu errado. Essa é uma das especulações. O segundo objetivo que ele poderia buscar por meios alternativos aqui, por meio dessa guerra comercial, seria isolar a China no comércio mundial. Então, cara, eu vou anunciar guerra com todo mundo, mas quem eu quero prejudicar mesmo é a China. Eles são os únicos caras que eu vou manter tarifa alta e eu vou chegar ali com outros blocos econômicos, principalmente no Ocidente, e falar, ô, meu amigo, chega aqui. Se você não deixar ali, ó, a China ter tarifa e tudo mais, se você não negociar com eles, eu cobro menos de você, cara. Então vamos isolar eles, vamos deixar eles de lá. Agora você é meu amigo, você não é mais amigo da China. Pode ser assim? É isso que ele quer? É realmente para esse caminho que nós vamos caminhar, que nós vamos nos encaminhar ao longo dos próximos meses? Também não sabemos. E o último motivo, forçar os juros a cair nos Estados Unidos. Falar, ó, pessoal, tô aqui fazendo um puta de um tarifaço contra todo mundo e isso vai jogar a economia americana numa puta crise. Ouviu, Fed? Corta os juros aí. E aí os juros é jogado para baixo, ele vai e renegocia a dívida americana para um longo prazo e renegocia essa dívida num juros muito mais baixo. Pode ser que ele queira todos esses pontos, esses 4 pontos juntos, pode ser que ele queira o segundo, o terceiro e o quarto, não se sabe. É difícil ler a cabeça, as intenções de um cara tão instável e que faz as coisas de uma forma tão errática e tão esquisita, por assim se dizer, como o Trump. Mas uma coisa a gente entendeu é que ele não vai deixar a economia americana quebrar, que isso era um belo de um blefe, ele não vai deixar os Estados Unidos entrar numa baita recessão, ele não vai deixar os mercados quebrarem. E a gente entendeu que ele tem que prestar conta ao Wall Street, que ele tem que prestar conta aos principais empresários, ao Jeff Bezos, ao Mark Zuckerberg, ao Elon Musk, que estão perdendo dinheiro por causa dele e que estavam lá na cerimônia de posse dele. Isso ficou claro. Pode ser que ele fale o que for aí, mas isso ficou muito claro com as atitudes dele, porque ele voltou atrás. Gabriel, beleza, cara. E o mercado cripto, como fica com tudo isso? Eu desenhei 2 cenários, é óbvio que a gente tem diversos cenários aqui pra frente, todos eles se entrelaçam e é muito difícil prever. Eu não tô tentando aqui prever o futuro, porque a gente tá passando por uma transição global. E uma transição global que depende das ações de uma pessoa completamente instável. Eu não sou psiquiatra, o psicólogo do Trump, para ler a mente dele. O que eu posso fazer aqui é desenhar os possíveis cenários e discutir quais eu acredito que são os mais prováveis. O primeiro cenário, que é o cenário bom, é um cenário de negociações positivas com todo mundo. O Trump já está sentando para negociar com a União Europeia, está sentando para negociar com o Canadá, com o México, com todas as potências mundiais que ele possui ali mais relações dentro da sua balança comercial. E essas negociações, elas se desenharam de uma forma positiva a nível de o Trump falar, olha, você me cobra 40, eu te cobro 20. Pô, amigo, vamos fazer o seguinte, me cobra 20 que eu te cobro 10? Isso é bom porque em termos de impacto inflacionário, impacto de desaceleração econômica nos Estados Unidos é muito melhor do que a gente tinha pensado, aumenta a arrecadação dos Estados Unidos, enfim, são diversos os possíveis impactos positivos que a gente tem com essas negociações. E ele já se mostrou disposto a negociar, tá chamando o Xi Jinping de meu amigo. Quem chama de meu amigo é porque quer negociar. E já falando sobre isso, a gente tem o cenário de Trump e Xi Jinping chegarem a um acordo. A Casa Branca já está se mostrando muito disposta a isso e é algo que a gente pode ver acontecer ao longo dos próximos meses. É estranho falar isso, mas Xi Jinping é um cara muito mais equilibrado e um cara muito mais político do que o Trump. Ele entende que manter relações comerciais com os Estados Unidos é de muito mais interesse para ele do que romper completamente com um dos caras, com o cara que é o seu maior cliente. Esses 2 pontos nos levariam provavelmente às seguintes consequências econômicas, sem recessão nos Estados Unidos, ou se for uma recessão, ser uma desaceleração leve, não uma crise econômica estrutural, que é o que o mercado estava com medo de que acontecesse. E o segundo ponto, uma inflação em queda também nos Estados Unidos. A inflação em queda nos Estados Unidos já está acontecendo. Vamos ver aqui
como o CPI, o indicador de inflação que foi divulgado na sexta-feira, veio muito bom, cara. Muito bom a nível de a primeira vez em 4 anos que a inflação nos Estados Unidos está abaixo de 3%. O primeiro mês em 4 anos que os Estados Unidos apresentou uma deflação. Então, a economia dos Estados Unidos, a economia americana, está desacelerando. A economia dos Estados Unidos está não deflacionária, mas ela não está com a sua inflação reacelerando. A gente teve ali, infelizmente, a gente consegue ver no gráfico, né? Vamos abrir aqui, a gente consegue ver desde 2024 até agora um período longo, a gente teve desinflação por boa parte do tempo, só que depois ali, desde do começo de 2024, a inflação dos Estados Unidos estagnou em 3,3, 3,2, só que agora ela voltou a desacelerar, então isso é muito positivo. A economia americana está desacelerando também, isso é muito positivo. Como assim, Gabriel? Positivo, a economia desacelerar? Positivo para os mercados, porque isso mostra que a economia americana precisa e consegue suportar corte de juros, que é o que o mercado está precificando, cara. O mercado está precificando agora já 1, 2, 3, 4 cortes de juros esse ano. O mercado estava apostando em 1 corte de juros 3 meses atrás, agora já é 4 cortes de juros. E a gente sabe que corte de juros é bom, é importante para a cripto, porque faz com que os investidores fiquem mais animados, tirem dinheiro da renda fixa, coloquem dinheiro em ativos de risco, mas ele só é bom no longo prazo quando ele não vem durante um completo colapso, uma completa pandemia, um completo pandemônio dentro da economia. Se o corte de juros vier porque o mundo inteiro entrou em uma super crise mundial, meu amigo, o último problema nosso vai ser o Bitcoin. Então esse é o melhor cenário possível, que depende do quê? Depende do Trump realmente ter só blefado e a partir de agora ele colocar o rabinho entre as pernas e negociar com todo mundo, principalmente com Xi Jinping. Estamos dependendo da estabilidade e da consciência de Trump e Xi Jinping. Por isso que é difícil precificar o que vai acontecer e falar, não, esse cenário aqui é o cenário que tem 77% de probabilidade de acontecer. Difícil. Porém, eu ainda continuo enxergando esse cenário como um cenário mais provável, porque todas as sinalizações possíveis dos caras que mexem nas marionetes da economia mundial é de que eles querem que isso daí aconteça. O Trump mostrou que ele não quer que o mercado quebre. O Fed falou, não vai quebrar, se quebrar eu vou imprimir dinheiro. Tem um meme também que tá circulando na rede social do Powell lá, né, que é o presidente do Fed, ele tirando o pó da maquininha de impressora de dinheiro, tirando o pó da impressora de dinheiro dele, falando, vou ter que voltar a imprimir dinheiro, entendeu? Então os caras vão mexer os pauzinhos dele para não deixar a economia americana quebrar e os caras perderem a única coisa que tem de bom lá. Porém, a gente tem o segundo cenário, que é o cenário ruim, que pode acontecer mesmo. O Trump, ele pode realmente tá maluco e falar, olha pessoal, 90 dias de pausa, as negociações não foram para frente, eu vou tarifar todo mundo. Uma ruptura completa entre Trump e Xi Jinping e o grande objetivo, o grande legado do mandato Trump na cabeça dele ser acabar com a China. E aí a gente vai ver uma guerra fria ao longo dos próximos 4 anos entre as duas potências mundiais em que os efeitos serão devastadores, muito provavelmente muito mais na economia americana do que na economia chinesa. Tá bom? E a gente sabe que isso é ruim para ativos de risco, isso é ruim para ações de tecnologia. E hoje cripto está completamente correlacionado com ações de tecnologia. Então a gente sabe o que vai acontecer com cripto, se isso daí acontecer. É uma quebra generalizada em todos os mercados. Uma recessão nos Estados Unidos e no mundo. Isso vai se alastrar para o resto do mundo. Inflação explodindo nos Estados Unidos. E aí a gente provavelmente teria cortes de juros. Mas a gente teria que rezar por um cenário de muitos cortes de juros, quantitative easing, né, que é injeção de liquidez no mercado, muita impressão de dinheiro e por algum motivo os investidores olharem e falarem, olha, eu vou fugir para as colinas e a colina se chama Bitcoin, a colina se chama altcoin de inteligência artificial. Você acredita que é o que tem mais probabilidade que aconteça? Eu não acho que é, mas eu torço que esse não seja o cenário mais provável. É porque eu não acredito que seja o cenário mais provável. E é por isso que esse é um dos cenários mais difíceis de se ler, um dos momentos de mercado mais difíceis de interpretar em um bom tempo. E o mercado como um todo, por que o mercado não está reagindo? Por que o Bitcoin não voltou para $100 mil depois que o Trump anunciou a pausa nas tarifas? Ele não fez isso porque ele não confia no Trump. Porque ele entende que esse anúncio, que essa pausa, ela é um movimento completamente instável e ele não tem nenhuma confiança de que isso vai continuar. Então o que nos resta, de verdade, é esperar quais serão os próximos passos do mercado. Mas é muito importante a gente entender que a coisa pode piorar muito antes de melhorar.
Eu ainda acredito que o cenário bom ali, que o cenário de pausa definitiva das tarifas, renegociações mais para baixo, queda da inflação, corte de juros, um cenário meio de crise, mas com injeção de liquidez, que costuma ser bom para cripto. 2020, 2021, isso foi bem bom para cripto, principalmente Bitcoin, tá? Por isso que eu reforço ter uma posição maior em Bitcoin na carteira. Eu ainda acredito que esse cenário, ele é o cenário mais provável pro longo prazo. Mas a gente depende da instabilidade de dois políticos no curto prazo. E é por isso que o cenário de curto prazo ainda é um cenário muito volátil, de muita incerteza, e que a palavra de curto prazo é sobrevivência. A palavra de curto prazo é paciência. Paciência e sobrevivência no curto prazo para conseguir capturar, se vier, esse bom cenário de longo prazo, que eu acredito que deve vir sim. O meu cenário, a minha visão para cripto, ela continua a mesma visão como compartilhei aqui no começo do ano. Um primeiro semestre extremamente turbulento e uma possível melhoria no segundo semestre. Continuaremos acompanhando, continuarei atualizando vocês aqui do meu Cafofo Carioca. Lembrando que eu estou fazendo a consultoria gratuita com a carteira de vocês, o primeiro link aqui da descrição. Então, se você tiver com alguma dúvida sobre como se posicionar, como que tá a sua carteira no momento e quiser a minha opinião e a opinião do meu time, é só preencher o formulário aqui que eu entro em contato com você. Tô falando com todo mundo no WhatsApp, beleza? E eu te espero no próximo vídeo, se você tiver inscrito aí. Se não tiver inscrito, em algum momento eu ainda te convenço disso.